bem, meus amigos que nos ouvem, que nos assistem? Hoje mais um programa Fenacom Talks, um programa muito especial porque a empresa é especial e um dos sócios ele é muito especial. Pessoa que eu gosto muito, conhece muito de tecnologia. Os caras fazem projetos de segurança nessa área de tecnologia, que é uma coisa assim, não é todo mundo que sabe, que entende esse mercado. E agora, nesse mundo digitalizado, a gente tem a grande necessidade de ter esse tipo de suporte, né? Então, ele vai falar um pouquinho da empresa deles. E a gente firmou uma parceria muito interessante aqui para oferecer um produto que eu acho que vai ser muito bom para vocês, empresários da contabilidade. Então, eu acho que eu quero ouvir mais do que falar, porque ele é uma pessoa especial. Marcos Zanini, aqui, presidente da Dynamo Network. Por favor, Marcos, a palavra é sua. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem? E obrigado pelo estar aqui conosco hoje no nosso programa. Sérgio, é sempre um prazer falar com vocês. Enfim, eu tenho um orgulho de ser parceiro da Fenacom, acho uma entidade extremamente séria, com você aí na gestão, então, um amigo, melhor ainda. Obrigado pelos elogios, né? Enfim, eu acredito eles a amizade que nós temos, mas obrigado pela gentileza. A Dynamo é uma empresa nacional focada em segurança de informações, especificamente dentro de segurança, Sérgio, a gente se especializou em duas palavrinhas que são muito importantes, a cada dia mais relevantes. Uma chama-se criptografia. Criptografia é a arte, é a técnica de você codificar ou você embaralhar as informações de forma que elas não possam ser lidas por qualquer um. Isso não é uma coisa nova, embora a gente use isso tecnologicamente hoje. Os egípcios já faziam criptografia há 4.000 anos atrás, e ao longo da história a gente tem vários casos. Os fenícios, na Segunda Guerra, para ser mais específico, os alemães fizeram uma máquina chamada Enigma que fazia criptografia na comunicação deles. Tem um filme muito bacana que fala sobre isso, né? O Jogo das Adivinhações. E, enfim, então essa é uma técnica que nós usamos e ela é muito utilizada hoje no Brasil pelo mercado financeiro para fazer proteções de transações financeiras e, ao longo desses últimos anos, outros segmentos, em especial o segmento contábil, ele foi contemplado com essa tecnologia pela Receita Federal no advento da nota fiscal eletrônica, no SPED, onde as informações elas são encriptadas, e aí entra uma segunda palavrinha importante que chama identidade digital, do qual a Fenacom ela é um dos patrocinadores desse negócio no Brasil, aonde eu consigo dar uma identidade digital com valor jurídico para os documentos eletrônicos. Então, nós nos especializamos nesses dois segmentos, passamos a ser o principal fornecedor nacional dessa tecnologia, alguns grandes projetos, só para você saber, a gente faz criptografia hoje nas transações de Pix, 100% das transações de Pix, né, que está no nosso dia a dia, elas são criptografadas pela Dynamo, lá no Banco Central existem toda uma tecnologia nossa instalada lá para fazer isso, mas não só em Pix, no mercado de TEDs, no mercado de notas fiscais eletrônicas, no mercado de passaporte, no mercado de eleições, enfim, todo esse mercado ele usa técnicas de criptografia que a Dynamo está por trás. Ou seja, a Dynamo no dia a dia está por trás da gente. Aí, felizmente, ninguém precisa saber disso, né? Dizem que a segurança mais efetiva é aquela que a gente não percebe. Não tenha dúvida. E realmente esse trabalho que vocês fazem é espetacular, né? Porque a gente nunca ouviu falar nada desses mercados que você comentou, de problemas de quebra de segurança e tudo mais. Não conheço, desconheço de fato, né? Portanto, a importância de a gente ter vocês como parceiro aqui nos nossos trabalhos aqui da contabilidade. E dentro dessa parceria, Zanini, comente um pouquinho do produto, né? O que é um HSM, né? O que é isso que a gente está trazendo para dentro da vida do empresário contábil? Você sabe que essas técnicas de criptografia, já há bastante tempo utilizada, ela sempre teve restrita a mercados específicos, ou por causa de custo, ou por causa de complexidade. Então, os militares começaram fazendo criptografia, depois isso passou para os governos fazerem criptografia. Aliás, outro dia saiu uma matéria bastante interessante na mídia,
falando que alguns governos estavam usando um software que fazia todo o grampeamento das informações de celulares aí, de autoridades pelo mundo, enfim. Então, essas tecnologias de encriptação e de quebra de encriptação sempre teve restrita a militares, governos e depois instituições financeiras, seja por causa da complexidade, seja por causa de custo de implementação. E a gente tinha um sonho aqui na Dynamo de levar essa mesma tecnologia para o cidadão do dia a dia, para as empresas, para as pequenas, para as médias, enfim. Por que isso precisa ser restrito ao mundo extremamente corporativo, né? Ao mundo financeiro, ao governo? Então, nós decidimos, alguns anos atrás, enfim, essas técnicas de encriptação, elas são baseadas em alguns equipamentos de alta performance que tem um nome bonito. Você sabe que em tecnologia, Sérgio, tudo tem um nome bonito, né? Então, esses equipamentos que a gente chama de HSM é acrônimo de Host Security Model. E é um equipamento que faz guarda de chaves e encriptação. Traduzindo para uma palavra mais simples, é um cofre digital. Só que, em vez de você guardar documentos ou numerários dentro dele, você guarda arquivos eletrônicos, em especial senhas dentro dele, e usa técnicas de embaralhamento dentro dele, baseado em algoritmos consagrados, onde você protege as informações. Então, esses são grandes equipamentos que rodam hoje nos bancos. Quando eu falei do Pix, existem um volume grande de equipamentos que rodam lá no Banco Central para fazer essa encriptação toda, e a gente queria levar essa mesma tecnologia, como eu disse, é um sonho nosso, né? Enfim, eu acho que a gente tem que ter um propósito que tenta melhorar a sociedade como um todo, e o nosso propósito aqui na Dynamo era levar segurança digital para a sociedade. E nós decidimos construir um equipamento desse, de encriptação de pequeno porte, que pudesse ser usado pelas empresas, enfim, pelo cidadão de um modo comum. Para você ter uma ideia, um equipamento grande hoje de encriptação, eles são medidos por performance. O equipamento faz 15 mil transações por segundo. Claro que eu não preciso levar essa performance para uma empresa média ou pequena. Então, nós construímos um equipamento de baixo custo, e isso é importante, quer dizer, para ser acessível para o mercado de um modo geral, ele precisava ser de baixo custo, mas ele precisava ter a mesma eficiência. No entanto, ele não precisava ter a mesma performance. Então, nós construímos um equipamento que faz 100 transações por segundo. Imagine que em um segundo você vai estar assinando 100 documentos, quer dizer, é muito mais do que nós, né, no dia a dia precisamos, mas era um equipamento, a gente não podia fazer alguma coisa que não fosse de uma qualidade boa. Então, nós construímos um mini equipamento, que a gente chama aqui de Dynamo Pocket, que ele tem as mesmas características dos equipamentos, roda o mesmo software que roda nos bancos, todos que são nossos clientes, no governo, é a mesma tecnologia, mas embarcada num equipamento de pequeno porte. Imagine para quem está nos assistindo, para imaginar, é como se fosse um roteadorzinho daqueles de internet que a gente tem na nossa casa, e é um equipamento que permite que eu faça proteção das informações, guarda de certificados digitais, enfim, que ele leve essa tecnologia de segurança para os associados da FENACON e para a sociedade de um modo geral. Muito bem. Uma coisa, bom, você falou pequenininho, o pessoal já ficou na mente um aparelhinho pequenininho, tipo quem usa hoje esses produtos tipo NET, né? Aquele aparelhinho da NET, né? Agora, é tão pequenininho assim, o cara não pode pegar e roubar e levar embora? Essa é uma pergunta interessante, porque se ele levar embora e tentar abrir o aparelho, o que pode acontecer? Muito boa pergunta, Sérgio. Você sabe que uma curiosidade que eu nunca contei, acho que para você e nem muito pouca gente sabe, é que quando a gente criou esse projeto aqui dentro, ele ganhou o codinome de TipoNet. Então, você comentou do TipoNet, e foi exatamente isso, ele chamava TipoNet, o projeto aqui, codinome. Esses equipamentos, eles seguem uma regulamentação. Existe o órgão aqui no Brasil, quem regulamenta a criptografia e todo o aparato de segurança que esses equipamentos precisam ter é o Inmetro. O Inmetro é quem faz a regra de quais características esse equipamento precisa ter. Fora do Brasil, existe um órgão americano chamado NIST,
que é responsável por essa regulamentação das características de segurança que esses equipamentos precisam ter. Então, dentro dessas características, esses equipamentos têm alguns recursos de proteção. Por exemplo, se alguém roubar esse equipamento, para ter acesso às informações que tem lá dentro, você precisa ter as chaves de acesso, as famosas senhas de acesso a essas informações. Sem essas senhas, você não consegue acessar nada que tem lá dentro. Se quem furtou esse equipamento ou roubou, tiver a ideia de abrir o equipamento, entre as normas de construção dessas máquinas, toda vez que você faz um ataque físico a elas, você tira a tampa, você abre o equipamento, automaticamente todas as informações dentro da máquina são apagadas. Então, você zera essas informações. Quer dizer, se alguém roubasse hoje um equipamento desse de algum cidadão, de algum associado nosso, na hora que ele abrisse essa caixa, tudo que estaria lá dentro seria automaticamente destruído e ele não teria acesso a nada, a não ser um pedaço de plástico e alguns componentes eletrônicos que estão lá dentro. Isso faz parte de uma norma mundial de proteção e a gente segue isso à risca para que a gente possa levar, como eu disse, a mesma tecnologia que a gente leva hoje para o governo ou para os grandes bancos, a gente está levando para o nosso associado agora. Então, o sujeito perdeu, né? Porque roubaram o aparelhinho, né? O sujeito queria ver um filminho na net desse aparelhinho, levou embora. Ferrou com o sujeito, quebrou, quer dizer, abriu e estragou tudo, perdeu toda a informação. Como é que ele faz para recuperar tudo isso daí? O que ele Ótima tem pergunta, que pode levar para casa depois e continuar dentro do trabalho dele? Muito boa pergunta. E essa é uma preocupação real, né? Quer dizer, à medida que você vai aumentando a quantidade de pessoas, né, utilizando essa tecnologia, a chance disso acontecer vai aumentando por uma questão de estatística, né? E então esses equipamentos, eles têm, entre as configurações possíveis, você pode fazer um backup das informações que você tem lá dentro. Imagine que nosso caso aqui, onde a gente vai guardar certificados digitais, eu tenha lá 30, 40, 50, ele cabe até 200 certificados digitais dentro dele. Imagine que eu tenho 50 certificados lá dentro e eu tenho medo que esse negócio se perca, né? Que, como você disse, eu posso perdê-lo. Então, eu posso rodar uma rotina, uma funcionalidade de backup, onde eu faço uma cópia de segurança dessas informações que estão dentro, mas com uma característica interessante. Essas cópias, elas também são codificadas, elas também são criptografadas. Ou seja, se alguém pegar esse arquivo de cópia que eu fiz dele, não vai conseguir ler absolutamente nada. Ele só pode ser lido ou neste mesmo equipamento, eu voltando para ele, ou, no caso de perda, eu posso pegar um dispositivo novo, inicializar ele com uma mesma senha que eu inicializei o primeiro equipamento, e aí, nesse caso, aquela cópia de segurança, aquele backup que eu fiz, ele pode ser recuperado de uma forma legível dentro desse equipamento. Vamos fazer um paralelo com o celular. Imagine que você tem um celular hoje, você fez um backup do seu celular na nuvem, por algum motivo o seu celular quebrou, você perdeu, ele caiu na água, enfim, essas 3 coisas já aconteceram comigo, tá? Então, eu vou dar um exemplo. E aí, o que eu fiz? Eu corri lá na loja, comprei um celular novo, né? Me loguei no sistema do fabricante com a mesma senha que eu tinha no meu celular antigo e ele recuperou aquele backup no meu celular e eu passei a não perder o contato do meu amigo Sérgio e de todos os outros que eu tinha. Então, a gente usou a mesma técnica nesse equipamento, pensando que a gente está aqui para melhorar a vida do nosso associado, não piorar, né? Então, a gente está oferecendo uma segurança, mas no caso de acontecer algum acidente com o equipamento dele, ele consegue recuperar todas as informações dele. Aliás, último ponto importante, no caso de certificados digitais, na guarda de certificados, essa é uma característica interessante que diferencia ele de você guardar os certificados no disco rígido de um notebook, ou de um servidor, ou de uma estação. Imagine que você tem 50 certificados guardados no disco de um servidor na sua empresa, e aquela máquina cracheia, dá um pau, quebra. Você perdeu os certificados. E se você tivesse feito um backup desses certificados,
Como eles não são criptografados, você estaria correndo risco de alguém ter uma cópia dos 50 certificados que você tinha. Então, a gente começa a levar para o nosso associado uma característica de segurança muito acima do que ele tem hoje disponível. Muito importante isso que você comentou, né? Quer dizer, esse nível de segurança, nem todo mundo tem essa consciência, na verdade, da importância da segurança que tem que ter com esses dados, né? Infelizmente, ainda, no nosso mercado das empresas contábeis, ainda você tem muito profissional que guarda lá numa gaveta, a gente brinca na caixa de sapato, um monte de certificado dos seus clientes, né? Coisa que a gente sabe que não pode executar desta forma, né? Tem que ter exatamente a procuração eletrônica para que você possa utilizar essas informações. O que é importante a gente ter em mente é que se eu tenho uma empresa, 200 clientes, coloco todos lá dentro do Pocket. Então, eu tenho o Pocket na minha empresa, faço essa integração com o cliente, coloco vamos dizer lá, todos os certificados desses 200 clientes e, evidentemente, quem vai me autorizar a utilização serão os clientes. Na verdade, apesar de estar fisicamente ou, enfim, dentro desse Pocket que está na minha empresa, eu não tenho acesso direto a eles. É isso mesmo, Zanini? Correto, Sérgio. Você está expert em tecnologia de segurança, viu? Sua colocação foi ótima. Eu sempre faço um paralelo para as pessoas entenderem essa explicação que você deu da seguinte forma. Imagine que você foi no clube e você chegou lá no vestiário, você precisa guardar a sua roupa. Então, lá no vestiário, você tem um armário lá com diversas portinhas lá para guarda dos seus equipamentos, né? Então, você vai lá, pega a sua roupa, enfim, o que você tem, guarda dentro daquele armário, coloca um cadeado e vai lá jogar seu tênis, seu futebol ou usar a piscina. Embora aquele armário seja do clube, a pessoa que cuida lá do vestiário, ele não consegue acessar a sua gaveta, sua portinha, porque ela está trancada com o seu cadeado. Só você que tem acesso àquela portinha. Quer dizer, só você, quando chegar lá, entrar com a senha do seu cadeado, que você vai ter acesso. Dentro do HSM Pocket é exatamente igual. Embora você tenha 200 certificados lá dentro, cada pessoa dona daquele certificado, proprietária, só ela tem a senha de acesso àquele certificado, quer dizer, mesmo que o equipamento ele seja de posse, esteja sob a gestão daquele escritório de contabilidade, o escritório não tem acesso àquele certificado, a não ser que o proprietário do certificado dê uma procuração de acesso para alguém ou algum colaborador do escritório. Então, você protege as informações dos seus clientes e só os clientes que têm autonomia de abrir esse acesso e permitir que alguém tenha uma procuração de acesso ao seu certificado. Então, a proteção ela continua dentro da regra de cada um ser o único titular do seu certificado e não permitindo que um terceiro tenha acesso livre a ele. Até porque, pela responsabilidade, pela lei, a guarda do certificado é uma responsabilidade de cada titular dele. Pessoal, né? É uma identidade digital de cada um, né? Seja ele pessoa física ou jurídica, né? Então, evidentemente, eu não posso usar a sua identidade para fazer uma compra, por exemplo, né? Então, evidentemente, seria uma fraude, né? Então, não pode, isso é crime. Se você me permite, Sérgio, eu acho o seguinte, o grande valor de um escritório, de um associado nosso usar um equipamento desse, primeiro ponto importante que é uma questão de gestão, né? Você passa a usar um dispositivo onde você centraliza toda a gestão desses certificados. Diferente de como você disse, infelizmente, existe alguns casos onde a pessoa guarda lá numa caixa de sapato um monte de token ou num bolinho com elástico um monte de smart cards, ou pior, ele vai lá e copia o certificado A1 em todos os equipamentos do escritório para facilitar a vida dos colaboradores que trabalham com aquilo, mas que, de certo modo, traz o risco de segurança desses certificados, dessas chaves para o escritório. Quando você usa um equipamento HSM como o Pocket, você tira esse risco, porque embora os seus colaboradores eles vão ter acesso ao certificado quando dado, ele não pode fazer uma cópia, ele só tem o direito de uso daquilo. Então, ele não consegue copiar aquilo, colocar num pendrive ou num HD externo e levar para a casa dele e fazer um uso indevido.
Segundo, que esse equipamento ele é um dispositivo de rede, ou seja, se eu ligar ele num cabo de rede do meu escritório, todos os equipamentos do escritório passam a enxergar esse equipamento. Então, eu não preciso ficar levando ele de máquina em máquina, como se fosse uma leitora de smart card, né? Aí eu já vi muito escritório onde tem 20, 30 computadores e tem 2 leitoras de smart card. Então, o cara fala, ô, me empresta a leitora aí, porque para ler o cartão precisa da leitora, né? Então, o Pocket resolve, do ponto de vista de gestão do dia a dia, você passa a ter uma solução mais profissional. Do ponto de vista de auditoria e de rastreabilidade, ele gera um histórico de acesso em todos os certificados que você tem dentro. Então, imagine que você, Sérgio, lá na sua empresa, você quer tirar no final do dia um relatório de quem acessou o certificado do seu cliente A, B ou C, para fornecer para o teu cliente, mostrando para ele que você está fazendo uma gestão efetiva do certificado dele. Então, você consegue entrar na aplicação do Pocket e emitir um relatório mostrando a hora, o minuto, o segundo, quem utilizou, enfim. Então, do ponto de vista de gestão, de compliance, você passa a ter um profissionalismo nessa gestão muito mais. Agora, com a questão da LGPD, mais importante ainda, né? Porque você passa a ser o gestor dessa identidade, dessa chave do seu cliente. Então, é importante que entre lá os itens da LGPD, um deles é que você garanta rastreabilidade de acesso à informação. Então, você consegue, através desse histórico de uso, mostrar para o seu cliente a rastreabilidade do uso do certificado dele, e isso faz com que você fique compliance com a lei, que me parece que agora passa a ser uma coisa muito importante. É muito interessante isso que você comentou. Agora, deve estar na cabeça de quem está nos vendo, é importante a gente também tentar levar mais informações, para termos um bom esclarecimento do que é o Pocket, né? Então, tudo bem, eu coloco lá meu certificado, maravilha, e se eu quiser usar aqui na minha empresa? Se eu estou no Japão e quero usar o meu certificado, como é que eu faço isso? Eu tenho condição de fazer isso? Você tem condição. Enfim, eu costumo dizer que a nuvem trouxe alguns conceitos para a gente que a gente precisa se adaptar a eles, né? Quando um usuário precisa ter acesso ao certificado digital dele, independente desse equipamento estar na própria empresa dele ou estar na empresa de um terceiro, enfim, de um prestador de serviço ou de uma empresa de contabilidade, desde que esse equipamento seja visível à internet, eu não quero entrar tecnologicamente nisso, mas tem formas de você configurar um equipamento na internet visível ou não visível, né? Aliás, o nosso suporte técnico pode orientar os nossos associados quando eles quiserem fazer de uma forma ou de outra. Quando eu estiver visível na internet, em qualquer lugar do mundo que eu tiver, eu vou ter acesso ao meu certificado. Claro que eu preciso ter acesso à minha senha, eu preciso saber a minha senha de acesso, que em certificado a gente usa um nome bonito chamado PIN. Eu preciso ter acesso ao PIN do certificado para que eu possa utilizá-lo. Mas isso tanto faz se eu estou usando um smart card, um token ou certificado em arquivo na minha máquina, eu preciso ter acesso ao PIN para que eu acesse o certificado e use ele para qualquer coisa, assinatura ou autenticação. Então, no Pocket é igual. Ou seja, mesmo o equipamento estando dentro do escritório de advocacia, de contabilidade, que é meu prestador de serviço, eu consigo da minha empresa ter acesso e utilizar o meu certificado, se esse for o caso. Então, ou seja, né, justamente essa pergunta eu quis colocar, porque às vezes as pessoas não têm essa visão realmente, porque o estar em cloud, estar na nuvem, significa que está numa outra empresa. Não é que tá com São Pedro, está com outra empresa, né, num lugar físico, que pode estar aqui na casa vizinha, ou pode estar 500 quilômetros, a 1.000 quilômetros, não importa. Né? Ele está num local e que você faz a mesmíssima coisa que o Pocket faz estando na sua empresa. Então, não existe diferença alguma nessa relação. Isso que é importante a gente trazer e ressaltar, né? Então, por quê? Isso facilita a vida dele. Ele pode utilizar em qualquer lugar sem problema nenhum. Agora, além disso, né, que o Pocket, eu lembro bem, né, quando você trouxe esse produto para a gente conhecer, né, as maravilhas que a gente poderia fazer e que realmente começaram a acontecer, né, nesse mundo da certificação, né? Eu acho que é importante isso, e com a segurança. Você falou bem da LGPD, é importante também
citar essa questão, né, da anonimização, que é um critério que vocês já estão utilizando, de segurança no embaralhamento das informações. É importante trazer esse conceito aqui para a gente entender e perguntar para você o seguinte: a gente vai poder ter produtos lá dentro para poder trabalhar essas questões para quem está com Pocket, para quem está com o certificado dentro do Pocket? Existe essa possibilidade? Sérgio, você como nosso presidente pode fazer um spoiler que eu não posso, né? Então é isso mesmo. Sim, tá? Eu queria pegar um gancho disso para te falar duas coisas importantes. A primeira, o conceito de criptografia, ele é um conceito na nossa sociedade hoje novo, mas ele começa a cair no dia a dia das pessoas. Hoje, de manhã, eu estava lendo o jornal e tem uma reportagem bastante boa no estado de São Paulo falando sobre o que é a criptografia. Eu aconselho todos os nossos ouvintes a dar uma lida, quem não conhece muito bem o termo, porque ali explica detalhadamente qual é o conceito, por que serve. Enfim, a criptografia, eu vou fazer uma premonição aqui. A criptografia vai dominar as nossas vidas nos próximos 10 anos, porque é a única forma de você ter sigilo de informação no mundo digital. Não tem outra forma de ter sigilo a não ser criptografia. Como esse nome é um nome complicado de se pronunciar e de se entender, cripto vem de esconder, né, grafia escrita, o mercado começou a chamar esse tipo de tecnologia de anonimização, né? Você transformar as informações em anônimas. Nada mais é por trás do que uma técnica de criptografia e que vai ser largamente usada, que hoje a LGPD já obriga qualquer informação pessoal de um cidadão, ela deve ser armazenada num banco de dados de terceiro anonimizada, ou seja, protegida, encriptada. Ok? Então, a criptografia passa a ser uma realidade. Não vai demorar 2 ou 3 ou 4 anos, uma vídeo como essa nossa, se ela não fosse uma gravação para a gente orientar os nossos associados, ela seria encriptada, ou seja, só eu e você teríamos e os demais participantes teriam direito de publicar essa informação, mas ninguém. Quer dizer, no tráfego de internet que está acontecendo entre eu e você, essa informação passaria criptografada, assim como nos nossos comunicadores instantâneos no celular já acontece hoje, são encriptadas e assim vai, né? Então, enfim, eu acho que isso está vindo muito forte. E o ponto importante, Sérgio, que eu acho que a gente não pode deixar esquecer, o nosso associado, é o seguinte: tudo isso, no final do dia, tem a ver com compliance. Quando você tem uma empresa e você gerencia ativos de outros, como é o caso de um escritório contábil, onde você está gerenciando a informação de um terceiro, o compliance ele passa a ser uma coisa extremamente importante, porque senão isso pode te gerar um dano, um prejuízo que não faz parte da sua composição de custo. Então, imagine o seguinte: você tem uma declaração de imposto de renda de um associado. Claro, desculpa, de um cliente. Claro que você quer criptografar aquela informação, porque se alguém tirar uma cópia indevida dessa informação no seu escritório, a responsabilidade disso é sua, né? Sua, dono do escritório. Então, se você encripta isso, você transforma o seu negócio num compliance onde você descarrega o risco de guardar a informação de terceiro através da criptografia. Outra, isso agrega valor, né? Você pode falar para o seu cliente: olha, tanto a sua informação aqui fiscal e contábil, quanto as suas chaves de acesso, os seus certificados, eu sigo esse padrão de segurança que traz um compliance para o meu escritório que, eventualmente, um lugar operado por não profissional não teria esse compliance. Então, tudo isso no dia a dia, daqui para frente, e cada dia, eu e você somos de uma geração do século passado ainda, né, Sérgio? Nós somos do... Então, e eu brinco, assim, quando eu era garoto, não existia esse conceito do compliance que a gente tem hoje, né? Eu tinha apelido, meus amigos tinham apelido, hoje você não pode mais fazer isso, né? Não é mais compliance. Então, o que acontece é que a gente está vivendo num mundo de compliance, onde a gente precisa se proteger disso. Os americanos já vivem isso há mais tempo, mas nós estamos aprendendo na dor. Uma grande empresa aí dessas de
de validação de informações, ela acabou de receber um processo gigantesco porque ela deixou vazar informação de clientes dela, enfim. E ela foi proibida, agora, semana passada, ela foi proibida de vender informações de cliente. Então, você vê que o compliance ele vai atacando os nossos negócios se a gente não tomar cuidado com ele. Então, o que a gente está levando hoje para o associado não é só uma tecnologia nova, né? Ah, olha, isso aqui é legal porque é tecnologia. Nós estamos fazendo uma proposta de compliance. E junto com isso, para não deixar o seu spoiler em branco, nós estamos trazendo junto com a guarda dos certificados uma série de produtos que vão aumentar o compliance, como assinadores de documentos eletrônicos, softwares de encriptação de arquivos para proteger as informações dos associados. Nós temos avisos e alertas de uso de certificado. Toda vez que... Imagine que eu falo assim, Sérgio, toda vez que alguém acessar o seu certificado porque você deu uma procuração, eu vou mandar para o seu celular um SMS te avisando que alguém fez isso. Assim como a gente tem quando usa o cartão de crédito, né? E vem um SMS para a gente, você vai ter no uso do teu certificado. Então, enfim, no dia a dia a gente está agregando gestão e compliance para o nosso associado. Não, isso é muito bom, né? Você deu um exemplo muito interessante que dói no bolso, né? Ainda mais quando você tem um cartão que nem a família está usando e você está olhando, você só está pagando a despesa, né? Você é o verdadeiro caixa, né? Você só está pagando, e a moçada está usando lá à vontade. Mas, enfim... Eu desabilitei o do meu, viu, Sérgio? Porque senão não conseguia mais trabalhar. É complicado. Mas esse tipo de situação é importante, porque dá essa visibilidade. Quer dizer, isso é importante lá o empresário entender, quer dizer, o que a gente vai poder estar ofertando a ele também dentro do Pocket, né? Para que ele possa ter mais conforto, sentir mais segurança no trabalho dele. Inclusive em relação ao que você comentou, né? De criptografar também aí, dados aí na transmissão e transferência de arquivos e utilização de alguns produtos que a gente tem. Dentro dessa linha, eu sei que você já está trabalhando em alguns mercados interessantes, é para eles entenderem que não é uma coisa que você vai criar, uma novidade, que você já tem. Por exemplo, na área da saúde, a gente sabe que você está fazendo um belíssimo trabalho nessa questão, voltado também a essa proteção de dados com criptografia. Traz um pouquinho desses exemplos para a gente entender o que tipo de trabalho que você está fazendo, que, obviamente, parte disso a gente vai poder estar utilizando dentro dessa caixinha também, né? A regulamentação da proteção de dados, ela vem seguindo segmentos do mais crítico para o menos crítico, né? E dentro dos segmentos críticos, primeiro a gente tinha o segmento financeiro, depois a gente veio com várias obrigações contábeis, que vocês conhecem melhor do que eu, que precisava do sigilo, em especial nota fiscal eletrônica, ela é assinada com certificado digital e é uma regulamentação, né? E o fisco faz isso para que não haja repúdio, ou seja, uma vez que você emitiu uma nota fiscal, você não pode dizer que não foi você, porque ela foi assinada com o certificado da sua empresa, assim vale para os arquivos de SPED também. E no setor de saúde, existiam duas preocupações graves. A primeira era quanto aos prontuários eletrônicos, né? O prontuário em papel, se você se recordar, a última vez que eventualmente você foi até o hospital, depois da consulta que você fez, independente de o médico ter falado que você só tem uma virose ou de ter falado que você tinha feito algum diagnóstico diferente, ele te dá um papel, que é o prontuário eletrônico, dizendo qual foi o diagnóstico dele e ele assina aquilo lá. E isso tem um valor jurídico, porque se você sair do hospital e tiver algum mal súbito, aquele documento ele responde legalmente, né? O médico te deu um diagnóstico e assinou aquilo, é responsabilidade dele. Quando você vai para o mundo digital, você não tem como pegar a caneta e riscar o visor, né? Então você precisava ter alguma forma de assinar de forma juridicamente legal aquele prontuário. E aí os hospitais começaram a implementar, então, o uso de certificação digital para você fazer assinatura de documentos de prontuários eletrônicos. Com a pandemia se cresceu muito o uso de receita digital, né? Você não está no médico, você faz uma consulta, uma teleconsulta e você precisa receber a sua receita. Então você recebe uma receita digital e ela é assinada com certificado. Para você ter uma ideia, Sérgio, um hospital de médio porte, ele tem mais ou menos 3.000 profissionais dentro do hospital que, de alguma forma, interagem com o seu prontuário eletrônico, com o seu prontuário. Então, imagine que o seguinte, como que você faz a gestão de 3.000 certificados? Além disso, as informações
médicas do paciente num hospital, elas são informações extremamente sigilosas. Elas não podem, por regulamentação, vazar. Assim como as informações fiscais e as informações financeiras também não podem vazar, são protegidas pela lei. A única forma de você garantir isso num ambiente onde você tem vários usuários interagindo com a informação é você fazendo uma criptografia dessas informações armazenadas. Então, eu tenho certeza que você vai sair aqui do nosso bate-papo pensando o seguinte: poxa, será que não é bom eu criptografar aqueles arquivos que estão lá no meu escritório? Não, eu tenho declaração de imposto de renda de todos os meus clientes, esse negócio vazar, a sanção vem contra o meu escritório, tá certo? Então, de novo, aquele comentário que eu fiz, o compliance tem a ver hoje com o risco de prejuízo, né? Quer dizer, se vaza uma informação e não é o que você pode provar que você não fez, é o que você pode provar que você fez. Então, imagine o seguinte: se você, Sérgio, foi lá e criptografou todas as informações fiscais de um cliente seu, que você tem lá, e esse cliente vier alegando amanhã que vazou uma informação dele e foi no seu escritório, você consegue provar que você tomou as medidas para ela não vazar. É diferente de ele te acusar e você não ter tomado medida nenhuma. Você não tem como provar que não foi você que vazou. Então, enfim, a proteção, o compliance, ele está muito mais ligado às atitudes que você tomou do que às atitudes que você não tomou. Quer dizer, imagine que a LGPD ela vai no extremo do seguinte: você imagine que que eu sou caixa do banco. O Sérgio, eu fui lá e puxei a conta do Sérgio para pagar lá, puxei o extrato dele, o saldo dele na minha tela para pagar um boleto, e lá veio o teu saldo na tela do caixa do banco. Se ele tirou uma fotografia do teu saldo e ele jogou isso na internet de alguma forma, o banco pode ser punido ou não. Quando ele não vai ser punido? Quando ele provar que ele tomou todas as medidas possíveis para aquilo não acontecer. Por exemplo, ele tinha uma carta que o caixa do banco se prontificava, assinava, atestava que ele não ia entrar com o celular na agência. E ele entrou escondido, o banco ele tomou as medidas. Ele colocou um detetor de celular, ele fez um documento do profissional, enfim, ele tomou as medidas. Mas a informação vazou, mas não foi responsabilidade dele. Mas se ele não tivesse feito nada, o funcionário não tivesse assinado um documento e não tivesse um detetor de metal que não deixasse entrar o celular, o banco podia ser responsabilizado, porque ele foi negligente com aquela atitude. Então, eu acho que nós estamos levando para o nosso associado um segundo nível de proteção que no dia a dia ele não tinha pensado, mas que nós estamos pensando para ele, porque esse não é o business dele. Esse é o business na Dynamo, né? A minha obrigação com você, com a Fenacon e com os associados, é trazer as melhores práticas para a gente protegê-lo. Eu conversei com alguns diretores da NPD que hoje estão iniciando esse trabalho, né? Como vai ser feita essas fiscalizações e tudo mais, e eles estão dizendo que vão levar muito em consideração essa questão, quer dizer, o esforço, tanto pessoal como das empresas, de querer proteger dados e informações, né? Para uma eventual auto de infração, seja lá o que for. Né? Então, isso é muito importante de ter como critério. Bom, a gente está chegando ao final do programa, né? Porque foi maravilhoso, né? Dá para ficar mais 3 horas conversando com você aqui, mas infelizmente a gente tem tempo. Agora a gente precisa fechar a ideia, que eu acho que o pessoal todo mundo deve ter gostado dessa história, dessa brincadeira. Pô, que legal, o que é isso, né? Então, eu deixo a seu critério você falar o que é o produto, o que a gente vai fazer e como a gente vai estar colocando no mercado, aí no mercado contábil, esse Pocket aí, Dynamo Pocket, por favor. Tá bom, Sérgio. Eu acho que, enfim, eu quero fazer um elogio a você e a sua equipe que conseguiu costurar aqui com a Dynamo, enfim, né, num negócio que eu acho que foi bom para todo mundo, mas principalmente para os associados, um modelo onde nós vamos oferecer o que existe de mais moderno em proteção para eles, através do Pocket, e nós vamos fazer isso de um jeito onde nós não vamos agregar nenhum custo nesse momento ao nosso associado, ou seja, conforme a negociação da Dynamo com a Fenacon, os associados do sistema Fenacon, eles vão ter direito a receber o Pocket para uso dele durante 1 ano sem custo nenhum, custo zero, quer dizer, eles vão se inscrever nas suas associações locais pertencentes ao sistema Fenacon e vão receber todos esses benefícios que nós estamos
comentando sem custo no primeiro ano. E depois do primeiro ano, ele faz uma opção se ele quer continuar ou não. E se ele quiser continuar, a gente vai fazer um modelo de serviço, de locação dessa tecnologia para eles, com um valor extremamente 1/3 do que o mercado paga em função da negociação que a Fenacom fez para esses associados, e ele vai desfrutar de tudo isso, de toda essa tecnologia como serviço. Então, eu vejo, enfim, como uma oferta que agrega um valor muito grande e não traz para o associado a necessidade do investimento que as grandes empresas fazem hoje para fazer essa proteção. Para você ter uma ideia, um banco hoje nunca gasta menos do que R$2 milhões para fazer uma proteção nos seus sistemas de pagamento, e a gente está levando a mesma tecnologia para o associado nesse momento sem custo nenhum, e no segundo momento num custo baixinho, onde a Fenacom está praticamente subsidiando isso daí para ele. E detalhe, né, Zanini, acho que é importante ressaltar que numa condição dessa, as atualizações de segurança, de melhoramento, as versões 1, 2, 3, enfim, as próximas serão atualizadas exatamente dentro desse conceito, né? Quer dizer, você está protegido, up-to-date com o momento que está acontecendo, né? Isso que é importante, e realmente numa condição muito favorável, quer dizer, no primeiro ano, nessa condição gratuita, vamos colocar assim, e a partir do segundo ano, quer dizer, uma condição muito pequena dentro dessas linhas que tem de mercado em outros setores, né? De streamer e outras coisas que tem no mercado, que vale muito a pena a gente ter para poder proteger os nossos dados. As empresas de serviço, só complementar, se me permite, as empresas de serviço, você é expert disso, do teu segmento, e no nosso aqui de tecnologia não é diferente. As empresas de serviço, elas precisam manter a sua qualidade e a sua inovação o tempo todo, porque serviço você não é como, eventualmente, uma propriedade ou um veículo que você compra e depois aquele negócio você tem que viver durante um tempo com aquilo. Empresa de serviço, a diferença entre o cliente estar com você ou não é um mês para o outro, né? Quando ele fica insatisfeito com o teu serviço, ele fala para você, olha, Sérgio, eu agradeço, mas não quero mais, e vai para o outro. Então, nós da Dynamo aqui temos uma visão muito clara que se a gente não oferecer o que existe de mais moderno em tecnologia de segurança, da forma mais simples do usuário utilizar isso, no momento seguinte ele não quer mais o nosso serviço, enfim. A competência ela precisa ser provada todo dia, né? Então, esse é o nosso negócio. Enfim, a gente vive disso. Aqui a gente só sabe fazer isso, tenta fazer o melhor possível. Bom, meus amigos, olha, essa conversa foi extremamente prazerosa. Bom, tudo que eu elogiei ele no começo, agora vocês estão entendendo por quê, né? Acho que vocês compreenderam, vocês estão nos vendo aí, né? Realmente é um grande parceiro, extremamente profissional, produto maravilhoso, e que a gente vai poder ter condição de ter isso no nosso mercado com muita tranquilidade. Então, é isso que eu tinha para trazer para os senhores. Agradeço aí o tempo de vocês, né? Hoje a gente extrapolou um pouquinho o nosso tempo, porque valeu a pena, né? E, por favor, Zanini, as suas últimas considerações para a gente poder encerrar o programa hoje, por favor. Eu agradeço a oportunidade, Sérgio, eu agradeço a parceria e me coloco à disposição, eu e a equipe toda da Dynamo aqui, à sua disposição e à disposição de todos os seus associados. Obrigado, espero que tenham gostado do programa. Assistam, repassem para os seus amigos aqui que não estão vendo, que eles vão curtir também. Forte abraço e até a próxima semana.